Na carta aos Gálatas, São Paulo manifesta, ao mesmo tempo, o seu amor por aquela comunidade e o seu zelo pela sua salvação eterna. Ou seja, o amor que São Paulo tinha pelos Gálatas não era um amor humano, como de quem diz: eu gosto tanto dessas pessoas, eu quero que elas se sintam bem. Então, em função desse carinho, dessa afeição natural, deixa de lhes falar grandes coisas que elas precisam ouvir para que possam se salvar. Não era assim o amor de São Paulo pelos Gálatas. Era um amor zeloso, mas sobretudo sobrenatural. Ou seja, queria que aquelas almas realmente se salvassem, e por isso manifesta esse amor de uma maneira veemente, como que os sacudindo para que acordem de um sono, de uma letargia, de um estado hipnótico, de uma ilusão, de um delírio. E é assim que começa o trecho que nós lemos hoje. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Ele está chamando os Gálatas de loucos. Ó Gálatas loucos, quem é que vos fascinou? Quem é que os levou ao delírio? Que é um estado em que nós muitas vezes podemos ficar. Quantas vezes eu já vi pessoas, por exemplo, que estavam indo no caminho do bem, no caminho da santidade, de repente elas começam a delirar por um pecado qualquer. Por exemplo, a pessoa está vivendo bem o seu matrimônio, aí conhece outra pessoa e se apaixona e fica louca, entra numa espécie de fantasia, de surto, e quando você vê, a pessoa fez as maiores loucuras. Quando ela for acordar, às vezes é tarde demais. Quantas vezes tem um cristão que está caminhando na fé, de repente chega alguém, diz uma coisa, escuta algo que não queria ouvir, tem um choque qualquer, e aí entra num delírio, se entrega ao mundo, ao pecado, aos prazeres, àquilo que não convém a um cristão. Os Gálatas tinham entrado nesse tipo de delírio. Então São Paulo como que o sacode, é possível quase que sentir esse saculejo por escrito. E tudo o que segue são perguntas. Diante de vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Essa era a pregação de São Paulo. Ele havia dito aos coríntios: nós os anunciamos Cristo, e Cristo crucificado. Ou seja, a pregação da cruz é a essência da mensagem cristã. Ou seja, a evangelização é cruciforme. Este é o núcleo do querigma. Ou seja, Deus se encarnou e morreu em nosso lugar no alto da cruz para expiar os nossos pecados. Ou, como diz São Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esta é a fé fundamental da igreja. Mas São Paulo não se limitava a fazer uma enunciação catequética. Ele diz: diante de vossos olhos não foi por acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado. Ou seja, a pregação de São Paulo sobre a cruz era algo tão intenso, era algo tão vivo, era algo tão vibrante, era algo tão forte, que era como se ele pudesse
mediante as palavras, fazer com que a crucificação acontecesse diante dos olhos dos Gálatas, para mostrar que naquele sacrifício de Cristo, naquele ato voluntário de entrega amorosa por nós, ele efetivamente assumiu o nosso lugar. Nós não nos podemos salvar, ele é que nos salva pela sua morte, e foi o que ele fez que nos garantiu a nossa salvação. E portanto nós temos que depositar nele toda a nossa fé, e temos que obedecer a ele toda a nossa vida, por causa do seu sacrifício expiatório por nós. Essa sempre foi a essência da pregação apostólica. Então ele diz: só isso quero saber de vós: recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Veja, a lei do Velho Testamento não podia salvar ninguém. Na carta aos Romanos ele explica isso de uma maneira esplendorosa. Não é a lei que salva, mas ao ouvir a pregação, pela fé suscitada em nós sobrenaturalmente por Deus, nos é dado o Espírito. Isso é, a graça é derramada nos nossos corações. Nós somos purificados, nós somos libertos dos nossos pecados, nós nos convertemos, nós nos tornamos membros de Jesus Cristo. Ou seja, o que São Paulo está explicando aqui é um princípio básico do Novo Testamento. O cristianismo não é uma religião da lei. O cristianismo é uma religião da fé. Eu creio, e porque eu creio, eu sou salvo. Por isso a fé é o centro da igreja. A fé em Cristo crucificado, ou seja, naquilo que Cristo fez por nós, no seu sacrifício. Ele morreu em nosso lugar. Isso é muito importante, porque é aqui que muitos de nós tropeçamos nesse evangelho moderno. Por quê? Por exemplo, se nós apresentamos a cruz de Cristo como, por exemplo, um martírio político, então ele foi alguém que desafiou as classes dominantes e por isso ele foi justiçado. Isso não suscita fé, a fé do Novo Testamento. Ou, por exemplo, se eu apresento uma diluição tamanha do pecado que me faça perder o alcance teologal que o pecado tem, o pecado vira apenas uma falha humana qualquer, a cruz também fica esvaziada de sentido. Parece que Cristo morreu em vão. Mas quando eu entendo que sem o sacrifício expiatório do Deus encarnado, eu não posso ser salvo, porque eu não posso me salvar, já que eu por mim mesmo sou um pecador, incapaz de se justificar. Então a minha fé no que Cristo realizou por mim se torna viva e vibrante quando eu creio, quando isso entra em mim, quando o meu modo de crer se ajusta à verdade do Evangelho. O que acontece é que eu sou regenerado. Deus me transforma efetivamente. Esse é o problema de muitos cristãos dos nossos dias. Eles têm uma fé superficial, porque no fundo eles ainda acham que nós somos salvos pela lei. O que significa isso? Que eu sou salvo pelo que eu faço. Então, se eu faço isso, se eu faço aquilo, e aí o fazer ele se materializa em milhares de ortopraxis, como se diz, né? De práticas corretas. Ou seja, uns se concentram num fazer individualista, essa oração, aquele sacramento, lá. Outros se colocam ativista, serviço aos pobres, ir lá, não sei o que, fazer obra social, isso e aquilo. E eu não entendo que essas coisas não me podem salvar efetivamente. Se eu não tenho a fé depositada no fato de que é o que ele fez
que me salva. Ele é o meu Salvador, não eu mesmo. É o seu sacrifício expiatório que me salva. Há muitos modos de regredir a prática da lei. Os Gálatas estavam voltando a um tipo de judaísmo. Mas existem modos diferentes de recair nisso. E hoje em dia, muitas pessoas recaem. Quantas pessoas recebem a graça viva, vibrante, atuante de Deus no seu espírito, depois regridem para uma religiosidade morta, uma religiosidade totalmente exterior, sem vibração, sem amor, sem fervor. Hoje isso vai um pouco de moda, e as pessoas ficam concentradas sobre o que elas fazem, sobre si mesmas. Elas não entenderam que não é sobre nós, é sobre Jesus. A conversa aqui não é sobre nós, é sobre Cristo e Cristo crucificado. São Paulo continua: sois assim tão insensatos, a ponto de terdes começado pelo Espírito e quererdes terminar pela carne. Exatamente assim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que começam pelo Espírito e terminam pela carne. E terminam pela carne não só se entregando a pecados carnais, mas por um tipo de religiosidade exterior, que não tem a pureza da fé, o fervor do amor por Deus. De São Paulo: foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é mesmo que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? É óbvio que a pergunta que São Paulo faz aqui é uma pergunta muito realista para eles, porque ele pregava, operava milagres, e ele diz: esses milagres aí que aconteceram pelo quê? Pelo judaísmo que vocês estão querendo praticar, ou pela pregação que nós fizemos da cruz de Cristo? E aí ele mostra a diferença que existe entre a lei e a graça. Quer dizer, na era da lei, nós não podemos ser justificados pela prática da lei. Vou apenas prosseguir um pouco, porque sendo amanhã festa de Nossa Senhora do Rosário, nós vamos ler outras leituras, e é interessante o que segue. Porque São Paulo começa a falar sobre Abraão, porque os judaizantes que estavam indo lá diziam o seguinte: se vocês não se circuncidarem, vocês não serão filhos de Abraão. E se vocês não forem filhos de Abraão, logo vocês não vão conseguir receber a herança que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Quer dizer, era o argumento que eles estavam utilizando para fazer as pessoas voltarem para o judaísmo. E aí São Paulo diz: a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Ou seja, quando Deus disse a Abraão isso, ele não disse quando Abraão se circuncidou, ele disse antes da circuncisão. É o que São Paulo está querendo dizer aqui. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu. Esta é a condição fundamental pela qual ele mesmo foi alcançado por Deus. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive da fé. E aqui ele cita Abacuque,
no trecho que nós lemos no domingo passado. Veja que coisa impressionante. São Paulo desenvolve toda uma teologia para mostrar que a lei do Velho Testamento foi criada justamente para que ninguém pudesse se justificar. Ela foi uma espécie de pedagogo que mostrou ao homem que o homem não pode se salvar. Por quê? Porque é impossível cumprir aquilo tudo. Não dá para cumprir aquilo tudo. São prescrições que, se fossem obedecidas em seu rigor, tornariam a vida bastante inviável em muitos casos. Então, o que ele está dizendo é que a função da lei era levar o homem à condição de convicção do pecado, para que o homem se veja pecador e entenda que o justo vive da fé. Ele precisa crer, e a fé é o instrumento fundamental da sua santificação. E ele diz: e a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Então, se todo aquele que desobedece à lei é maldito, recai debaixo de maldição, então todos os homens estão debaixo de maldição, porque em algum momento eles vão resvalar na prática da lei. E aí ele diz: Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Ou seja, quem é que nos resgatou da maldição? Cristo. De que modo? Assumindo as nossas maldições, assumindo o nosso pecado, recebendo em seu corpo o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías, recebendo em si mesmo a punição pelas nossas culpas. E conclui São Paulo: assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Ou seja, Cristo é o ponto de convergência entre judeus e pagãos. Ele é o Salvador de judeus e pagãos. Os judeus estão amaldiçoados porque não conseguem cumprir a lei, e os pagãos estão amaldiçoados porque estão amarrados aos seus pecados. Quem é o único que pode salvar a todos? Cristo. Como é que ele o faz? Pegando os pecados de nós todos e punindo sobre si mesmo no alto do Calvário. O que ele exige de nós para que nós sejamos salvos? Que nós coloquemos nele a nossa fé, recebendo o santo batismo. Coloquemos a nossa fé nele, para que pela fé viva nele, pela fé que é cheia de amor, cheia de caridade, nós possamos assim viver do que ele fez, viver a partir da sua vida. Isso mostra que, se a pregação da salvação, do querigma, não for feita por nós cristãos, nós vamos reduzir o cristianismo a um moralismo ruim, a um moralismo judeu, aliviado, mitigado, mas a um moralismo externo. Quer dizer, todos ficarão sempre condenados a fazerem isso, fazerem aquilo, a fazer desse modo, a fazer daquele outro modo. O que faz o cristianismo verdadeiramente ser cristão é a nossa fé na redenção que vem de Jesus Cristo, fé que os gálatas estavam abandonando, regredindo para as práticas judaicas. Será que nós não estamos regredindo a tantas práticas exteriores, a tantas coisas assim materiais? Será que nós não estamos nos aprisionando muitas vezes numa religiosidade mesquinha, a uma casca, a uma performance meramente assim, quase que artística? Há muitos cristãos do nosso tempo que vivem um catolicismo assim, um catolicismo estético, um catolicismo engajado,
um catolicismo de casca, de máscara, mas que não tem a fé simples do Evangelho, de quem crê que o Cordeiro foi imolado e que é por causa da sua imolação que nós somos salvos.